Abra comigo Evangelho de João, segundo escreveu São João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, por favor. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra venha com luz, venha com a divina revelação do Espírito Santo. Coloca luz nas minhas palavras, coloca graça, eu preciso dela. Fala o nosso coração, multiplica os 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor tem me dado, e que essa palavra fale no coração de cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele é o evangelho mais publicado, que tem mais cópias. Ele é o livro cristão mais publicado na história da humanidade. São mais de 2 bilhões de cópias. Onde não é traduzida toda a Bíblia, o Evangelho de João em muitos lugares é traduzido. E quando alguém novo na fé me procura e fala: pastor, eu quero começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu falo: começa pelo Evangelho de João. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de João é escrito por um homem que reclinava a cabeça no peito de Jesus. O Evangelho de João é escrito por um homem que tinha intimidade com Jesus. O Evangelho de João é escrito por um homem que ouvia as batidas do seu coração, ouviu de perto. O Evangelho de Marcos, por exemplo, foi encomendado, e quem escreveu Marcos não necessariamente andou com Jesus, mas escreveu a princípio, ouvindo os relatos de Pedro. Então passou por outro, passou por um filtro, tanto que o Evangelho de Marcos é reto. Apesar de ser um dos evangelhos sinóticos, ele é reto, ele conta os milagres de forma prática, ele não tem detalhes, não tem riqueza, ele é reto. O Evangelho de João não, traz percepções e detalhes que só João viu, porque andava muito perto de Jesus. Por exemplo, é no Evangelho de João que João apresenta Jesus como 100% Deus. Ele era o verbo no início, mas apresenta 100% homem. Ele se fez carne. É no Evangelho de João que Jesus vai declarar que é o caminho, que é a verdade
e que é a vida. É no Evangelho de João que Jesus intercede por mim e por você, pelos discípulos. É no Evangelho de João que Jesus busca Pedro, depois ele abandonar as redes. E lá na praia, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, há uma intimidade no Evangelho de João. E o que a gente leu aqui agora, o capítulo 15? O texto está falando sobre o enredo do texto todo é permanecer. Mais de 13 vezes, 14 vezes aparece a palavra permanecer. Então, o foco do capítulo 15, João escrevendo, o foco é permanecer. E ele começa a relatar sobre a importância de estar. Ele fala: quem permanece em mim e eu nele, aquele que permanece nas minhas palavras, aquele que permanece frutifica, aquele que não permanece, quem permanece eu podo, para que dê mais fruto ainda, quem não permanece eu corto. E ele fala de permanência, de constância. Só que quem está falando não perde esse prisma, quem está falando é João, alguém que esteve do lado de Jesus, inclusive na cruz. Quando Jesus olhou da cruz, procurou os discípulos, não viu ninguém, mas viu João. João estava lá e Jesus olha para João e fala: João, está vendo essa mulher do teu lado, Maria, sua mãe? Cuida dela. E olhou para Maria e falou: está vendo esse menino, cuida dele. Jesus da cruz olhou e viu João. Onde é que está Pedro? Onde é que está Tiago? Onde é que está o Bartolomeu? Onde é que estão os discípulos? Cadê? João estava lá. João recebeu a revelação do Apocalipse. Então eu quero que você guarde por esse prisma. Agora João vai nos ensinar a permanecer. E qual a consequência, pastor, de permanecer? Frutificar. Então o foco não é frutificar, o foco é permanecer. Você percebe que ele fala em frutificação, mas ele fala que o fruto é uma consequência de quem permanece, e não o contrário. Não é o fruto que me faz permanecer, é a permanência que me faz frutificar. Só que todos nós queremos frutificar, todos nós queremos prosperar. E frutificar aqui, você entende o que é? Quem tem uma empresa quer frutificar na sua empresa. O que é frutificar, pastor? É que dê um resultado, e dentro desse resultado tem uma semente para dar uma continuidade na minha empresa, e não só suprir o dia de hoje, mas crescer. Quem tem um ministério, um grupo de convívio, uma vocação dentro da igreja, quer que o seu ministério multiplique, frutifique. O meu chamado quando eu prego, a minha alegria quando eu ministro, é ver pessoas se rendendo a Cristo e descendo as águas do batismo. Isso para mim é fruto dentro do que Deus me deu para fazer. Então Deus te deu coisas para fazer, e você e eu queremos frutificar. E pastor, está errado? Não, porque Deus colocou isso dentro de você lá no Gênesis, dentro de mim. Sejam frutíferos, sejam abençoados, sejam férteis, multiplica, não tem nada de errado. O problema é quando a multiplicação, a bênção financeira, o sucesso ministerial vem na frente do permanecer nele. Então, é da vontade de Deus que a gente frutifique. Lucas capítulo 13, você vai ver Jesus passando por uma figueira e falando assim: cadê o fruto dessa figueira? Não tem fruto. Bom, faz 3 anos que eu passo aqui, não tem fruto. Dá uma machadada e derruba ela, porque está ocupando a terra de forma inútil. Aí o viticultor, o jardineiro falou: não, calma, deixa eu adubar as raízes dela, daqui 1 ano, quem sabe ela frutifica. Ou seja, o que Jesus está dizendo? O que adianta estar ocupando o solo sem fruto? Então é da vontade de Jesus que nós frutificamos, e está tudo certo. Mas eu queria pegar a palavra permanecer, que é o foco, que é o centro desse texto, e eu queria responder 4 perguntas em cima desse texto, em cima dessa palavra. Permanecer. Qual é a primeira pergunta que eu quero responder? Permanecer onde? O versículo 1 e o versículo 5 respondem: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim. Quem está falando é Jesus. Então a primeira resposta da primeira pergunta é: onde permanecer? O texto fala de permanecer, mas aonde permanecer? Em Jesus. Pastor, mas isso está claro, todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe disso, e eu acredito que muitos saibam, mas poucos de nós aplicamos o permanecer em Jesus. Eu vou explicar por quê. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, antes de se converter, que tinha uma religião judaica dentro do seu coração, que tinha um ritual no seu coração, que matava cristãos e prendia cristãos em nome de Deus, se você perguntasse para ele: Paulo, por que você está fazendo isso? Porque eu permaneço na palavra que eu recebi de Moisés. E ele ia dizer que estaria permanecendo aonde ele cria que era o lugar certo. Então, permanecer na religião que eu tenho não é permanecer em Jesus. Permanecer nos meus conceitos religiosos não é permanecer em Jesus. Porque eu conheço pastores que vêm falar comigo, que falam assim: pastor, eu estou perdendo meu casamento, meu filho eu perdi para droga, eu não tenho a minha filha mais no coração dela, mas eu estou no púlpito pregando e Deus vai me dar vitória. Pastor, eu permaneço firme no púlpito. Esse homem está permanecendo firme não em Jesus, mas na sua vocação, no seu chamado que Deus já reprovou. Porque se eu perdi a minha casa, eu fui reprovado no púlpito. Porque o púlpito e a casa tem que andar de mão dada. O ministério público, o ministério para servir os outros tem que andar de mão dada com a minha casa. Um pregador, um grande pregador, o maior pregador da sua geração, era um dos piores homens da sua geração, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, ao ponto das pessoas dizerem assim, quando aquele homem sobe no púlpito e prega, que ele nunca desça de lá, de tanto que ele prega. Mas quando ele descia, as pessoas diziam que ele nunca suba mais lá, porque ele não tem caráter. Não pode desvincular uma coisa da outra. Por isso, estar em Jesus não era estar necessariamente onde eu acho que deve estar. Se eu estou na religião, a religião me abandona e me fere, eu abandono Jesus. Se eu estou com Jesus, eu posso ser ferido pela religião, mas eu vou encontrar cura em Jesus. O meu pastor pode adulterar, cair, despencar. O meu referencial de liderança pode errar comigo, mas eu permaneço firme porque eu não estou na religião, eu não estou no sistema, eu estou em Jesus. Eu estou ligado nele e é ele que me importa, os meus olhos estão nele. Só que quando os meus olhos estão em qualquer outra coisa e eu não estou fixo nele, eu posso cair a qualquer momento. Permanecer no exercício automático do meu serviço não é estar em Jesus. Permanecer com orações automáticas, passando bolinhas numa oração repetida, ou tendo uma liturgia evangélica copiada, porque às vezes a gente critica a liturgia lida num papelzinho, mas a gente tem a nossa liturgia no nosso coração, e se sai diferente do que eu penso, eu já não quero mais, não gosto mais, eu me magoo, porque eu estou muito preso, fixado, ligado, associado à religião e ao sistema, e às doutrinas do que em Jesus. Eu facilmente dispenso uma pessoa pela roupa que ela usa, porque o meu coração não está em Jesus, está na religião que eu estou. Eu boto pessoas no inferno porque não penso igual a eu, porque usa uma roupa diferente da minha, porque eu não estou em Jesus, eu estou na religião, eu estou preso em alguma coisa. Estar em Jesus, permanecer em Jesus, estar ligado em Jesus. Então, a primeira pergunta respondida é: permanecer aonde? E a resposta é: permanecer em Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Quem aqui está em Jesus, pela fé crê que está em Jesus, diga amém. Bom, mas essa primeira pergunta pede uma segunda. Tá bom, pastor? Muito legal, está em Jesus, eu concordo. Mas a segunda pergunta é: como permanecer em Jesus? Porque é muito legal, você tem que permanecer em Jesus, cara. Tá bom, e? Dá o teu jeito. Não, o texto responde a segunda pergunta. Versículo 10: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A resposta da segunda pergunta, como permanecer em Jesus, é obedecendo o que Ele pede, obedecendo os seus mandamentos, que não são pesados,
que não é jugo. A Bíblia não é uma carta de regras, a Bíblia é uma carta de amor. As palavras de Jesus não são pesadas, o fardo de Jesus não é pesado, o jugo de Jesus não é pesado, é suave. E quando eu entendo que eu preciso obedecer, porque para permanecer eu preciso obedecer, a obediência à sua palavra vai nos fazer permanecer. Escute, aqui não tem sentimento romântico, aqui não tem fundo musical, a obediência não tem necessariamente sentimento, a obediência não tem emoções envolvidas, a obediência vem de um senso de entender que o que Ele pede para mim é bom para mim, aquilo que Ele tem para mim vai me levar a um lugar que Ele deseja, e o melhor lugar do mundo não é onde eu quero estar, o melhor lugar do mundo é onde eu devo estar, porque ali é o lugar que Deus tem para mim. Permanecer, ser salvo vem de graça, permanecer vem pela obediência. Ser salvo vem de graça, permanecer vem pela obediência. Porque, irmãos, escute, glória a Deus você está aqui, mas daqui a 10 anos onde eu e você vamos estar? Meu irmão, eu amo a presença de Deus, mas daqui a 10 anos eu quero continuar com Ele, eu quero continuar na presença dEle, eu quero continuar amando Ele, eu quero continuar tendo um relacionamento com Ele. Se eu não permanecer, e como que eu permaneço? A cruz mostrou o amor de Jesus por nós, diga glória a Deus. A nossa obediência mostra o nosso amor por Ele. Quantos creem que a cruz mostrou o amor dele por nós? Mas é a nossa obediência que vai mostrar o nosso amor para Ele. No mesmo Evangelho, capítulo 14, João vai escrever, no mesmo Evangelho, capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quem deseja a revelação de Jesus sobre o seu coração? Quem deseja ter mais revelação de quem Deus é para o seu coração? Aquele que me ama é o que me obedece, e o que me obedece, o meu Pai e eu vou se revelar a Ele. Existe uma promessa de revelação, existe uma promessa de experiência, e essa experiência, essa revelação vai vir na permanência. Eu lembro quando eu e minha esposa pregávamos no presídio, que quando a gente começou, os testemunhos começaram a pipocar, e cura, milagre, batismo. E aí, a comunidade em que eu estava, muitos irmãos, olha, eu quero ir também, e a gente montou uma equipe, mais de 50 pessoas, fizemos carteirinha para eles, e começamos a ir todo dia lá, e foi algo lindo. 6 meses, nós tínhamos uma equipe de 50 pessoas, passou mais 6 meses, só estava eu e a Vivi de novo. Por quê? Porque a empolgação foi embora. A permanência não anda com a empolgação, a permanência anda com a obediência. Só que Deus falou comigo com a Vivi, eu não estava nada emocionado, irmãos. E várias vezes eu trabalhava a semana toda, e sexta-feira à tarde era livre. Sexta-feira à tarde é o dia que eu tinha para fazer pagamento, para descansar, para fazer coisas que eu tinha que eu poderia fazer. Mas toda sexta à tarde o Espírito Santo falou: me obedece, vai lá. Teve vezes, irmão, de eu parar teve uma semana que ocorreu um crime na cidade. E eu confesso, abro o meu coração, a minha dificuldade, porque o crime foi hediondo, o crime mexeu com o meu coração. Como pai, eu queria aquele cara morto. Como pai, eu falei: Deus, ele não merece o teu amor, eu não vou entrar aí para pregar para ele. E eu parei na porta do presídio, dentro do carro, comecei a chorar. Eu falei: hoje está quente, eu podia estar com a minha família, eu estou aqui, vou pregar para esse cara. O Espírito Santo falou para mim: tu não vai pregar o amor porque ele merece amor, você vai pregar o amor porque ele precisa de amor. Eu te salvei também, você não merecia. E Deus começou a ministrar no meu coração. E naquela semana, a Vivi não lembra, mas a gente brigou. Dificilmente isso acontece. E eu fui chateado com a Vivi e tal, mas eu estava lá em obediência pura, só obediência, emoção zero, sentimento de amor e paixão nenhuma.
Misericórdia, longe, distância, quilômetros de mim. Eu estava lá, só tinha um sentimento: eu vou obedecer o que o Espírito Santo está me falando. Aí eu peguei o violão, entrei, sentei. Quando eu sentei, levantou um baixinho de 1,52 m. Já contei o testemunho dele, o Clóvis. Veio marchando. Pentecostal, irmão. Veio na minha reta. Botou o dedo na minha cara. Assim diz o Senhor: tu estava lá fora chorando, agora dizendo que não queria entrar. Falei: oi, quem contou? Só porque essa semana tu e tua esposa brigaram? Eu falei: contou tudo. E pá, e tem mais uma: você está aqui por obediência, mas Deus vai honrar a tua obediência. Continua. Várias sextas-feiras eu fui lá só por obediência. Deixa eu dizer uma coisa: a Vivi e eu, a gente tem experiências constantemente de estar passando no caixa de mercado, comprando em algum lugar, e a moça, o cara começa a chorar. E eles falam: vocês não conhecem, não lembram de mim? Eu falei: não, vocês nos batizaram no presídio. Eu saí, eu estou fichada, eu estou limpa, eu tenho família, eu tenho filhos. Esse fruto só veio porque a gente permaneceu. A permanência veio, ele se revelou. Aquele que me ama e me obedece, eu me revelarei. Coisa linda, você está pregando num lugar, o cara vir de dedo e dizer: assim diz o Senhor para você. E não importa se é para corrigir, coisa boa eu ouvir o Senhor falar com a gente. E essas experiências vão vir da permanência. A permanência: pastor, como que eu permaneço? Permanece obedecendo. Permanecer, fazer o que é certo, independente de estar dando certo. Nós cuidamos de pessoas pobres de dinheiro, mas também cuidamos de pessoas pobres que têm muito dinheiro, porque a pobreza não está necessariamente só no dinheiro. Mas as pessoas pobres de dinheiro, muitos deles são ingratos. A ingratidão e a pobreza andam de mão dada. A ingratidão e a miséria andam de mão dada. E a gente vai lá, e quantas pessoas ligam para o Michael, para a Patrícia, que cuidam do social, e falam assim: esse mês eu fui aí e a carne não estava boa. Não era o que eu queria. Vocês me ajudaram 3 meses, no 4º mês vocês não me ajudaram. Cuspindo no prato que comeu. O Michel de vez em quando me liga: pastor, dá para desistir? Falei: não dá. Não dá, querido. Não dá, porque a gente não está fazendo porque vai dar certo. A gente está fazendo porque Jesus mandou fazer. Se vai dar certo, não é conosco. O semeador não escolhe o terreno, o semeador escolhe a semente. O semeador saiu a semear. A semente é o evangelho. O meu papel, o seu papel é escolher a semente tem que ser o evangelho. Aonde vai cair e onde vai frutificar? Não é comigo, é o Senhor que define isso. Quando você for pregar para alguém, escute: nossa, é o chefe da empresa. Eu não vou falar de Jesus para ele, né? Ele é o chefe da empresa. Lança a semente, sabe por quê? Porque atrás daquele cara milionário pode ter um pobre de espírito, que precisa do evangelho igual qualquer pobre de dinheiro. Não escolha alvo. Fale do amor de Deus para qualquer um que passa perto de você. Escolha a semente. Permanecer, mesmo que não esteja sentindo. Permanecer é amar. Amor não é sentimento infantil. Amor não é romântico. O amor é um mandamento. Vários homens me procuram e falam assim: pastor, eu não amo mais a minha esposa, a gente está separando, a gente virou amigo, né? Está meio sem graça, não tem mais. Eu falo assim: você escolheu ela para casar ou você foi obrigado até o altar? Não, eu escolhi. Então ame a sua escolha. Deixa de ser moleque. Porque moleque que escolhe e troca como se fosse um brinquedo. Homem e mulher que amam o Senhor sabe amar e honrar as suas escolhas. Posso ouvir um amém? E às vezes não vai ter nenhum sentimento, nenhuma emoção, vai ter apenas a obediência. Só que a obediência vai entrar num lugar em Deus, que esse lugar em Deus vai fazer com que Ele transforme o meu coração.
Ele vai me tocar, Ele vai fazer milagres fora e dentro de mim. A permanência, permanecer. Quando amamos, suportamos, corrigimos, somos corrigidos. Às vezes há uma ausência de emoções ou sentimentos, quando pessoas erram conosco, quando discordam de nós. A permanência. Eu tenho certeza que eu vou falar aqui, duvido que tenha um casamento aqui que não teve momentos que você não teve que permanecer, que você teve que dizer: não, peraí, eu vou passar por cima disso, não, eu vou superar isso, não, eu vou perdoar isso. Todos nós. Porque um casamento, algo duradouro e frutífero, tem que ter uma permanência. Eu lembro quando eu e a Vivi separamos, eu fiquei 3 meses ali, né, tentando permanecer, e uma vez, faltando ali, eu não sabia, mas faltava um mês, um pouquinho para a gente voltar a conversar, e um amigo meu falou: cara, vamos dar uma volta. O cara do quartel falou: vamos dar uma volta. Eu estava indo na célula, no grupo de convívio lá, estava tentando permanecer com os irmãos, mesmo triste, mesmo vivendo aquele momento ruim. E aí tá, vamos dar uma volta. Eu nem sei se a Vivi sabe disso. Faz tempo. 2002, 20 anos. É bom deixar o pano feito. Estou preparando a cama aqui. Aí ele falou: vamos dar uma volta, cara, vamos para frente, vamos para a vida, tu está muito... Tá, então vamos. Entrei no carro, quando eu vi, ele estava no caminho da casa do rock. Aí eu falei: onde é que nós vamos? Vamos na casa do rock, cara, vamos desaparecer, bora para frente. Eu falei: ai, ó, Satanás. Eu falei: não, mas eu acho que eu não trouxe a carteira. Não, eu pago, porque Satanás, quando quer te levar para o inferno, ele paga. Ele paga. Aí eu entrei na casa do rock. Só os velhos estão entendendo. Eu falei: eu vou lá para o segundo andar que tem vaneirão. Eu olhei aqui, o Espírito Santo assim para mim: eu te tirei daqui, cara, aqui não é o teu lugar, tu não presta mais para isso aqui. Eu falei: cara, vem cá, me leva embora. Por que não me leva embora agora? Aqui não é meu lugar. Entrei no carro, fui para casa, cheguei em casa, esmurrei o travesseiro. Falei: Deus, por que o Senhor permitiu meu casamento? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Agora o diabo está aí, ó, me pagando para ir para o inferno. Me ajuda. O Espírito Santo falou: fica comigo. E o Espírito Santo já estava falando no coração dela, já estava trabalhando. Dias depois a gente sentou, começou a restaurar. Os primeiros 9 meses na restauração foram horríveis. Todo dia a gente discutia, todo dia a gente brigava, todo dia a gente entrava em atrito, e o Satanás dizia assim: não vale a pena, sai daí, não vale a pena. E ela olhava para mim e dizia: não vale a pena esse traste. Eu olhava para ela e dizia: não vale a pena essa coisa linda. Eu não posso dizer o que eu pensava. Não vale a pena. E 1 mês, 2 meses, 9 meses, parece que é um parto mesmo. 9 meses, virou uma chave. Deus começou a restaurar o nosso casamento de dentro para fora. Passou aquele processo, a gente permaneceu. E se não fosse a permanência, talvez você não estaria aqui agora. Talvez essa casa não estaria aqui agora. Deus poderia levantar outro, porque Ele é Deus, mas nós não estaríamos aqui agora. A Isabela não existiria. As coisas mais importantes da nossa vida, a Vitória não existiria. Pastor, foi emocionante. Não, foi horrível. Mas a gente permaneceu, ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: eu sou poderoso para restaurar o teu casamento.
Eu sou poderoso para transformar a tua casa. Eu sou poderoso para fazer na sua vida. O amor de Jesus invadiu a minha casa, mas houve uma permanência. Onde está? Permanecer aonde? Em Jesus. Permanecer como? Obedecendo. Terceiro, permanecer quando? Versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Terceira pergunta a ser respondida: pastor, eu vou permanecer até quando? Tu vai permanecer até o fim, nos dias de poda, nos dias de frutificação, nos dias que está inverno, sem folhas e frutos, nos dias que está com fruto, no dia que o ministério está bombando, no dia que o ministério está ruindo, no dia que a conta bancária estiver cheia e no dia que a conta bancária estiver na escassez, o dia que o casamento estiver em flores, mas o dia que o casamento estiver ameaçado com ruína, no dia que os filhos estiverem temendo ao Senhor e nos dias que os filhos se afastarem do Senhor. A permanência é todo o tempo, porque a nossa permanência não depende de nós, nós permanecemos porque Ele é bom, e é só nele. E eu entro na quarta pergunta: pastor, até quando? Ok, e por que permanecer? Permanecer porque só Ele tem palavras de vida eterna. Pastor, para que permanecer? Permanecer porque para onde iremos nós, se só Ele tem palavra de vida eterna, pastor? Por que permanecer? Porque para onde que a gente vai, gente? Fala para nós. Onde é que a gente vai? Ninguém nos amou como Ele. Ninguém nos perdoou como Ele. Ninguém nos abraçou como Ele. Ninguém acreditou em nós como Ele. Ninguém colocou as mãos como Ele. Ninguém nos julgou como Ele. Ninguém nos cuidou como Ele. Para onde que a gente vai? Então, pastor, por que eu permaneço? Eu permaneço porque a minha alegria ainda não está completa. E o texto diz: a minha alegria vai estar em vós, e a alegria de vocês, um dia, diga comigo, um dia, diga comigo, um dia será completa. Um dia Ele voltará e nós iremos para a eternidade, e a nossa alegria vai ser completa. Enquanto Ele não volta, enquanto não estamos lá, não temos alegria completa, temos dores. No culto das 5 horas aqui, uma mãe foi testemunhar, foi dizer de onde veio. Ela veio de Barcelona, Milão, e ela levantou a mão: eu vim de Milão, e começou a chorar na hora da apresentação. Eu falei: está chorando de emoção porque me viu? Pensei comigo. Ela disse: pastor, eu vim de Milão e eu estou aqui no culto porque a minha filha está com câncer, e eu queria que Deus curasse ela. Nós oramos para que Deus cure ela. As dores vão acabar um dia a alegria vai ser completa. Mas enquanto uma mãe estiver orando por uma filha com câncer, não tem como ter alegria completa. Permanecer. Tem um casal aqui que fez o curso de liderança, escute isso, que eles tiveram um diagnóstico no 4º, 5º mês de gravidez, que o filho ia nascer com síndrome de Down. Era o diagnóstico médico, exames, tudo provado. Eles tomaram a pancada, porque nenhum pai e uma mãe recebe isso no momento com alegria, é uma dor. Passou uns meses, faltava um mês para nascer o bebê. Fizeram um segundo exame, porque eles oraram, nós oramos para Deus poder fazer um milagre, talvez. E fizeram um outro exame, e o exame veio idêntico. Síndrome de Down. Eu falei com o casal, falei com o irmão, ele falou: pastor, Deus é poderoso para curar o nosso filho,
Mas se Ele nos der um filho especial, é porque Deus sabe que nós precisamos desse filho especial. E nós vamos agradecer a Deus para sempre por esse filho. E nós vamos ser os melhores pais possíveis para esse menino. O filho nasceu há 10 dias atrás. Perfeito. Perfeito. Escute. Eles permaneceram. É fácil permanecer no diagnóstico bom. Difícil permanecer no diagnóstico ruim. É fácil permanecer quando o casamento está de vento em polpa. Difícil permanecer quando as coisas estão quebradas. Só que o convite de Jesus e o convite de João é: permaneçam. Jesus está dizendo: fica comigo, porque comigo vocês vão ter paz, comigo vocês vão ter segurança. Jesus não prometeu que seria fácil, Ele prometeu que estaria conosco. Ele está dizendo: fica comigo, porque se você ficar comigo, você pode andar no vale da sombra da morte, você não vai temer, porque a minha presença vai te satisfazer. A alegria um dia vai ser completa, mas ainda não é. E a permanência em Jesus é que vai me fazer colher frutos e experiências de ter encontros com Ele. Pastor, qual é o resultado de permanecer em Jesus, obedecendo o Senhor, permanecendo em todo o tempo e permanecendo porque a eternidade é uma verdade? Qual é o resultado aqui na terra? O resultado está no versículo 5. E eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim dá fruto. Por quê, pastor? Porque você vai permanecer com Jesus e Ele vai começar a dizer: tem coisas nas raízes que estão impedindo do fruto vir, e esse pecado tem que ser exposto. Ele vai cavar ao seu redor e vai começar a tirar coisas de dentro do seu coração. Jesus não arranha a superfície, Jesus entra no fundo. Jesus não mascara, não põe uma roupa em mim, em você e diz: está santo. Jesus vai lá dentro do nosso coração e fala assim: a roupa está de santo, mas o coração está sujo. E Jesus começa a andar com a gente. Quando eu permaneço nele, sabe o que acontece? Biologia: a raiz pega nutrientes da terra e joga no tronco. O tronco espalha para os galhos. Os galhos frutificam. Quando eu estou ligado na videira que é Jesus, os nutrientes que vêm do Senhor chegam e tocam a minha vida de dentro para fora, e de repente eu frutifico. O fruto não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É de verdade, não é fake, não é aparência, não é religiosidade, não é para mostrar para ninguém. Veio de dentro para fora. Quando eu ando com Ele, Ele começa a falar: você está errado nessa forma de conduzir a sua empresa, entra por aqui porque eu tenho bênçãos para você aqui. Daí você começa a frutificar na sua empresa. Por quê? Porque eu estou ligado na videira. Mas agora, como? Tem que pagar os impostos, não vai faltar dinheiro. Aí você anda dentro da lei, o Espírito Santo te ensina. Daqui a pouco você está prosperando mais do que antes. Por quê? Mas eu gastei mais. Gastou mais, mas está andando com Ele, e Ele está te ensinando a dar da forma correta. Andando com Ele, você frutificará. Esses dias eu estava numa correria, passei 3, 4 dias sem pegar a Bíblia na mão, sem orar, sem ter um devocional, uma correria acordando cedo, uma coisa para fazer. Igreja, aqui no dia a dia da igreja, um tempo atrás, uns 2 meses atrás, um pouco mais, um pouco menos. E eu percebi que eu fiquei longe da videira. E eu começava mais perto do final de semana, dizendo: eu preciso pregar uma palavra domingo, Deus me dá uma palavra. Eu pegava uma mensagem que já preguei um dia e comecei a ler. O Espírito Santo falou comigo: você está trabalhando sem mim, você está trabalhando, você está tentando dar fruto desligado de mim, você está tentando frutificar desligado da videira. Filho, não vai dar. Cola em mim de novo, fica comigo. Porque daí eu dou a palavra, eu faço tudo, eu ministro, eu falo com a igreja, eu curo, eu transformo. Deixa que eu faço, fica comigo. E eu falei: Deus, se alguma coisa está me tirando de ti, me tira do púlpito, de qualquer lugar, não deixa eu me perder. Porque no fim da vida, o que vai sobrar mesmo é Jesus. É Ele que vai sobrar. Quem vai estar nos aguardando nos últimos segundos na eternidade é Jesus, é o Senhor. Por isso,
Permanecemos não no marido porque o marido pode errar. Não permanecemos na esposa porque ela pode errar. Não permanecemos nos filhos, nem no pastor, nem num papa porque eles podem errar. Mas permanecemos em Jesus, que é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Permanecer. E eu encerro fazendo uma pergunta para você que está aqui e para você que está online. E a pergunta é simples: pastor, como que eu vou permanecer se eu não estou? Você não pode permanecer num quarto se não entrou nele. Você não pode permanecer jogando bola se não entrou em campo. Você não pode permanecer correndo se não começou a correr. E como que eu permaneço nessa videira que dá fruto, nesse lugar que me abençoa, se eu não estou nele ainda? E talvez você que está aqui essa noite nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca falou: Jesus, deixa eu ficar ligado em Ti. Você tem religião, você tem a prática religiosa, você tem uma igreja desde pequenininho, mas isso não é a videira verdadeira. Você tem experiência com Deus, mas isso não é a videira verdadeira. Você tem até histórias, você tem mas isso não é a videira verdadeira. Então um convite simples essa noite para você é: liga-se à videira, entrega a tua vida para Ele, deixa os nutrientes correr dele para você. Entrega o volante do seu carro. Você está dirigindo a sua vida até hoje, por isso que está infrutífero. Você entrou aqui antes de entrar aqui e disse: a minha vida não tem mais fruto, não tem mais graça, perdeu tudo. Sabe por quê? Não tem, porque você não está ligado nele. O Espírito Santo está dizendo: eu quero salvar você, eu quero fazer você frutífero, eu quero arrancar essa depressão do seu coração e trazer vida sobre o seu ser, sobre o seu coração, sobre a sua vida. Tem um convite aqui essa noite. Um convite é para você estar ligado na videira. E eu quero orar por você que deseja fazer essa oração, entregando a sua vida nessa noite para Jesus. Percebeu que se você ficar ligado na Abba Pai, você não dá fruto? Que você ficar ligado numa religião, uma denominação, não dá fruto? Você só dá fruto quando é ligado na videira verdadeira. E a videira verdadeira é Jesus. E essa noite é um convite de Jesus: ei, liga em mim, fica comigo, e eu te faço frutífero. Eu te faço. Pedro, vem comigo, Pedro, e eu te farei um pescador de homens. Não é Pedro se tornaria, é Jesus o faria. É Jesus que nos faz. Eu quero orar com você. Se você deseja nessa noite entregar sua vida para Ele, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, onde você está. Onde você está. Por favor, entenda. Você que já é cristão, já amou Jesus, já está ligado na videira, luta, mas está ligado na videira, não precisa fazer essa oração. Eu estou pedindo para você que nunca entregou sua vida para Jesus, nunca falou: Jesus, seja o meu Senhor. Você coloca a mão no seu coração agora. Eu quero orar com você. Pai, eu oro por cada um desses irmãos que coloca a mão no seu coração honestamente, dizendo: Senhor, eu tenho religião, eu até tento fazer com a minha força, mas eu não sou frutífero. Eu não consigo encontrar propósito na vida, frutos na vida. Pai, ouve a oração dessa mulher, ouve a oração desse homem. Escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida, no livro da vida da eternidade. Porque um dia a alegria desse irmão e a alegria dessa irmã será completa. Um dia a sua alegria, a nossa alegria será completa. Permaneça em nome de Jesus. I
Yeah.